Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, seria possível nós nos comunicarmos com os mortos? Ou será que seria possível quem já morreu se comunicar conosco? O que será que a Bíblia pode nos ajudar a entender ou até mesmo responder essa questão que é muito discutida entre nós que somos cristãos e até mesmo em muitas religiões? Uma das religiões que creem que existe a possibilidade na comunicação com os mortos é o Espiritismo. E nós sabemos que o Brasil, por ser um país que não há uma religião oficial, mesmo que em sua grande maioria, a grande maioria de religiosos no Brasil são de religiosos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, existem muitos espíritas que creem que existe a possibilidade de se comunicar com os mortos. O Espiritismo até mesmo, ele está diante de um tripé doutrinário que é muito estranho para a fé cristã. Esse tripé doutrinário, além de crer que existe a possibilidade de se comunicarem com os mortos, eles também creem na reencarnação e também na salvação pelas obras. Mas afinal de contas, será que o cristão ele acredita mesmo que existe essa possibilidade? O que será que a Bíblia diz a respeito deste assunto? E eu quero fazer aqui algumas considerações que eu acredito que possam ser importantes para poder responder para nós essa questão que é tão discutida entre nós. Você pode talvez estar até mesmo se perguntando, será que existem cristãos que acreditam nessa possibilidade? Existem. Será que existem cristãos que não acreditam nessa possibilidade? Existem. Existem pessoas que ficam confusas diante dessa questão. E a resposta, na verdade, para que haja tanta confusão, que haja tanta dúvida acerca desse assunto, com certeza é a falta de um esclarecimento bíblico acerca deste assunto. E essas considerações que eu quero fazer é justamente para tentarmos entender um pouco mais acerca deste assunto e até mesmo encontrar uma resposta que possa ser clara. Pode ter certeza que o que eu vou compartilhar com vocês não esgota o assunto, mas eu acredito que possa ser útil. Primeira consideração que eu faço é a respeito da forma com que a Bíblia trata este assunto. E a Bíblia trata a comunicação com os mortos como pecado. E eu quero ler o texto que fala acerca disso. Está em Deuteronômio capítulo 18, entre os versículos 10 e o versículo 12, diz assim: não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa diante de ti. Primeira consideração, então, que eu faço aqui, que pode funcionar como uma resposta, eu acredito até mesmo que clara, acerca deste assunto, é a de que as Escrituras tratam a comunicação com os mortos como uma abominação, ou seja, como pecado. Mas afinal, será que existe mesmo essa possibilidade de comunicarmos com quem já morreu, com quem não está mais entre nós? A Bíblia também fala acerca de um outro texto que eu acredito que é muito importante e muito mesmo até interessante o detalhe que há no texto para nós conseguirmos entender. Esse texto está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no momento em que Davi é confrontado por conta do seu pecado. Davi ele toma Batseba como sua mulher, ela era casada, Davi coloca Urias, que era seu esposo, à frente da batalha, ele acaba morrendo, e ele toma então Batseba como mulher, pois ela estava grávida. Justamente por isso Davi coloca Urias na frente da batalha, provocando a morte dele. Davi, quando é confrontado pelo seu pecado, ele soube que Deus havia ferido, que Deus não permitiria que essa criança vivesse. Então Deus feriu essa criança com uma doença. A Bíblia nos diz que Davi se pôs a jejuar e depois de 7 dias essa criança veio a falecer. Seus servos então comunicaram acerca disso e logo quando ele soube do que havia acontecido, da partida da criança,
ele se coloca de pé, ele vai adorar a Deus, ele coloca uma roupa e ele então come, se alimenta. Os servos estranharam o comportamento dele, pois afinal de contas a criança havia falecido. E eles questionaram Davi. Versículo 22 do capítulo 12 de 2 Samuel diz assim, né? Davi respondendo, né? Vivendo ainda criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Ou seja, não havia mais a possibilidade do retorno dessa criança. Ela morreu e o espírito dessa criança agora estava com Deus. Não havia mais o que ser feito. Não havia como ela retornar. Não havia como se comunicar com ela. Um outro texto também que eu acredito que seja muito importante para a gente entender, né, essa relação e até mesmo essa questão acerca da comunicação com os mortos, está no texto da parábola do rico e do Lázaro, que era mendigo, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que o rico vivia de uma forma regalada, vivia muito bem, e Lázaro, que era um mendigo, comia até das migalhas que caíam da sua mesa. Né? O mendigo e o rico acabaram morrendo. O texto diz, de acordo com a parábola contada por Jesus, que o rico foi para um lugar de tormento, foi para o inferno, e Lázaro havia ido para o seio de Abraão. E no inferno, o rico desesperado, ele pede ajuda para Abraão, que na parábola tem a figura de Deus, na verdade. E desesperado com tudo que estava acontecendo, ele até mesmo se preocupou com seus familiares. E ele pediu, ele faz um pedido, na verdade, para Abraão. E eu quero ler o texto aqui para vocês, a partir do versículo 27 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Diz assim, Pai, eu te imploro, que o mandes, que o enviasse, na verdade, Lázaro, né, até a casa dele, a casa paterna, né, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto aqui não abre precedentes para que alguém que esteja morto retorne para se comunicar com alguém que esteja vivo. Na verdade, o texto até finaliza dizendo, né, olha, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, que dizem respeito à lei, à escritura, Moisés, a lei, os profetas que ainda estavam entre eles, tampouco eles vão acreditar em alguém que ressuscite dos mortos. É um texto que, na verdade, não está abrindo precedentes para que haja a possibilidade da comunicação com os mortos, mas sim de que alguém que morreu ressuscite e fale com quem está vivo. Como foi até mesmo o caso de Lázaro, né? Nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Então, os textos bíblicos, eu acredito que são enfáticos, as escrituras, em nos ajudar a entender esse assunto, nos dizendo que não há, então, a possibilidade da comunicação com os mortos. Essa é a segunda consideração, de acordo com os textos que eu compartilhei aqui com vocês. Não existe a possibilidade de quem morreu se comunicar conosco, nem de nós nos comunicarmos com quem já morreu. A terceira consideração que eu quero fazer em relação a este assunto, a terceira e última, diz respeito a justamente o comportamento, até mesmo de muitas pessoas, em relação a isso, né? O livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos traz uma afirmação que funciona também como uma resposta acerca desta possibilidade de comunicação com os mortos. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma história bíblica, uma narrativa, de que Saul procurou uma pitonisa, uma feiticeira, para poder consultar Samuel. O texto diz que Samuel, na verdade, se comunicou então com Saul. Então, significa que existe um precedente, assim como também a parábola do rico e do Lázaro, para que haja comunicação com os mortos?
Mas o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, pode nos ajudar a entender o porquê esse tipo de situação pode acontecer. Tá? Eu quero ler aqui com vocês o capítulo 11 do livro de 2 Coríntios, versículo 14, que diz assim: não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa é a terceira consideração e última consideração que eu faço, de que os espíritos malignos, eles se transfiguram nestes mortos para enganar as pessoas. E é justamente por isso que acontece esse tipo de situação. Muitas pessoas escutam acerca de pessoas que vão consultar mortos e até mesmo escutam as vozes dessas pessoas, né? Esses espíritos escrevem e escrevem de acordo com a letra dessas pessoas, né? Eles falam e a voz é semelhante a dessas pessoas, né? O que será então que está acontecendo? Será que elas estão mesmo se comunicando com os mortos? A Bíblia diz para nós, irmãos, de acordo com o texto que eu acabei de compartilhar, que Satanás, ele se transfigura até mesmo num anjo de luz. E é justamente isso que acontece com pessoas que acreditam estarem se comunicando com os mortos. Elas estão se comunicando com Satanás, com espíritos malignos. Agora, por que isso acontece? Justamente para que essas pessoas sejam enganadas. E sendo enganadas, elas acabam de alguma forma minando a sua fé. Porque a fé em Cristo, meus irmãos, é o que nos leva para a vida eterna. A fé em Cristo é o que nos reconcilia com Deus. É o que nos leva até o seio de Abraão, assim como levou aquele mendigo que comia das migalhas, daquele rico que vivia de uma forma esplêndida. E não é isso que o Senhor tem preparado para nós. Então, o que as Escrituras têm para nos responder acerca deste assunto? Existe ou não a possibilidade de nós nos comunicarmos com os mortos? Não. E de acordo com as considerações, conforme os textos bíblicos que eu compartilhei com vocês, a Bíblia diz ainda que a comunicação com os mortos, a procura desse tipo de comunicação é pecado, é abominação diante de Deus, de que não há possibilidade nenhuma, de acordo até mesmo com o texto de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 22 e 23, não há possibilidade de comunicação com os mortos, a Bíblia é clara. O texto também do rico e do Lázaro nos diz que não há precedentes para um retorno de uma pessoa que já morreu, muito menos a comunicação, somente se quem morreu ressuscitou. E agora a terceira e última consideração que nos diz que os espíritos malignos se transfiguram nessas pessoas para enganar muita gente e desviar essas pessoas da fé que elas têm em Cristo. E para concluir, meus irmãos, quero dizer para vocês que a comunicação, na verdade, com quem já morreu, a procura, na verdade, dessa comunicação com uma pessoa que já morreu, é pecado. Que nós venhamos a nos empenharmos e procurarmos nos comunicar com quem está vivo, que é o nosso santo e poderoso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no capítulo 9, versículo 27 do livro de Hebreus, que cabe o homem a morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, também diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E será justamente neste momento que nós vamos encontrar aqueles que já morreram. Seja você que tenha feito alguma coisa boa, que viveu bem, fez boas obras, e seja você que fez obras más. A Bíblia nos diz, de acordo até com esse texto que eu acabei de citar de 2 Coríntios 5:10, todos nós um dia vamos comparecermos diante do tribunal de Cristo. Nós que estamos aqui e aqueles que um dia já partiram. Que nós venhamos a entender que a comunicação com os mortos não existe. Se há então algum precedente para isso, as pessoas estão se comunicando com espíritos que são malignos. Se você está esperando um dia se comunicar com alguém que já se foi, espere um dia estar na eternidade com ele. É o lugar que Jesus Cristo separou e reservou para todos nós. Não procure se comunicar com quem já morreu. Se comunique com aquele que está vivo e que tem vida abundante para você, que se chama Jesus Cristo. Espero que esses textos, ou até mesmo que nós compartilhamos aqui neste vídeo,
possa ser útil para te ajudar a entender um pouco acerca deste assunto. Pois o que a Bíblia nos diz acerca dele? Que não há possibilidade de haver uma comunicação com quem já morreu. Não há possibilidade de nós nos comunicarmos com os mortos. E se você gostou desse vídeo e te ajudou a entender um pouco, e se você sabe de alguém, conhece alguém que possa entender, que possa até mesmo entender um pouco mais a respeito desse assunto, compartilhe esse vídeo com ela e que ela possa ajustar também a fé dela em Jesus Cristo, até mesmo aliviando a angústia dela por ter perdido alguém, achando que possa haver essa possibilidade de se comunicar com ela, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.